Moisés matou e mandou matar. Por quê? Vamos ler aqui. O bezerro de ouro. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: Vamos fazer um Deus que marche à nossa frente. Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos que é feito dele. Então, note bem, eu vou estar lendo aqui e vou estar explicando para você entender. Moisés subiu lá no Monte Sinai. Vou lá, como sempre, né? Um lugar que ele já conhecia. Ele já conhecia esse lugar. Por que ele já conhecia? Vou explicar por quê. Aí, o povo percebeu que Moisés estava demorando, chegou para Arão, irmão de Moisés, chegou para Arão e falou assim, ó, Moisés subiu aí, entendeu? E a gente precisa praticar alguma coisa, a gente precisa fazer uma invocação. Então a gente tem que fazer um Deus aí, vamos fazer um Deus aí para que marche à nossa frente. Porque esse costume de Deus, o povo de Israel já tinha, porque eles haviam passado 400 anos no Egito. Então eles aprenderam paganismo, politeísmo, adoração a Deus. Já estava impregnado no DNA dos filhos de Israel, aquela prática de paganismo, de Deus, de imundícia no Egito. Estava impregnado. E aí Moisés tinha levado o povo lá para o deserto, subiu, e eles chamaram Arão, irmão de Moisés, Arão. Entendeu? E Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas. Trazei-mo. Quer dizer, catou o ouro do pessoal. Catou o ouro todinho. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram a Arão. Arão, irmão de Moisés. E Moisés estava lá no monte. O qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em molde e fez dele o bezerro. Quer dizer, derreteu, né? Derreteu. De metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que tirou do Egito. Então eles começaram então a adorar o bezerro de ouro. E lá no Egito adoravam mosquito, barata, rato, eles adoravam cobra, adoravam tudo. Bezerro de ouro era o mínimo que eles fizeram ali. Arão, vendo isso, construiu um altar. Note bem, Arão, irmão de Moisés, colaborou, pegou o ouro, fez o bezerro, atendeu o pedido do povo. Ele estava comprometido com a situação. Ele estava comprometido. Arão fez um altar. Construiu e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Agora, que Senhor é esse, hein? Deve ser o Senhor bezerro de ouro, né? Porque o altar foi feito. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. A quem? O povo assentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para divertir. Então, note bem, pessoal. Essa festa que eles fizeram não foi para Jeová, não foi para Yahvé, não foi para o Deus que estava lá sendo invocado por Moisés lá no Monte Sinai. Não. Eles fizeram uma festa para o bezerro de ouro. Está entendendo? Eles estavam ali praticando o que não agradava a Deus. O povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor dizendo para Moisés, que esse povo tem a cabeça dura. Versículo 10 do capítulo 32 do segundo livro da Bíblia. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e eu reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Quer dizer, Deus chegou, fez um pacto, uma aliança com Moisés ali. Esse povo aí, Moisés,
É um povo de cabeça dura, dura serviço. Esse povo já provou que não quer nada comigo, que não quer me servir, não quer me adorar. Fizeram bezerro, estão lá adorando, estão lá servindo, estão dançando. E esqueceu que eu existo, esqueceu que fui eu que libertei os do Egito. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou fazer juízo sobre este povo. Fazer juízo quer dizer aniquilar. Fazer juízo, aniquilar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés chegou e disse: deixa, pois, que se acenda minha glória. Moisés tentou aplacar o Senhor, quer dizer, ele tentou então com palavras dissimular o que Deus havia falado, né? Dizendo: por que o Senhor se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tiraste do Egito, com o vosso poder e força de vossas mãos? Não é bom que digam os egípcios: com o mau desígnio os levou para matá-los na montanha, suprimi-los da face da terra? Aplaque-se o vosso furor, abandonai vossa decisão de fazer mal a este povo. Lembrai-vos de Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, Moisés dialogando com Yahvé. Vossos servos, os quais jurastes vós mesmos de tornar uma posteridade tão numerosa, que falaste como a herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinham proferido contra o povo de Israel. Em outra versão da Bíblia, diz assim: Senhor, risca o meu nome do teu livro, mas deixa este povo. Moisés, né? É manifestação de liderança. Será? Que tipo de líder é Moisés, hein? Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as duas tábuas da lei, que estavam escritas dos dois lados, sobre uma e outra face. Note bem, Moisés desceu da Monte Sinai com as tábuas da lei, aonde estavam as leis de Deus, e onde estava escrito também: não matarás. Era uma obra de Deus, a escritura nelas gravada, era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com as suas reclamações, Josué disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, são gritos de vitória, nem gritos de derrotas. O que ouço são cantos. Aproximou-se do acampamento, porque Moisés já sabia por que eles estavam ali, na euforia, né, pessoal? Eu já havia falado com ele lá no monte. Por quê? Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, e a sua cólera se inflamou. Arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as no pé da montanha. Agora, por que Moisés quebrou as tábuas da lei? Se Deus deu as tábuas da lei para ele, para poder mostrar para o povo, para servir como relíquia, até uma relíquia fortíssima para o povo, mas por que ele quebrou? Porque intencionalmente já havia pretensão na mente de Moisés para se quebrar também um dos mandamentos que estava ali, naquela lei, que era: não matarás. Observe. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o, esmagou-o até reduzi-lo ao pó, e lançou na água e deu de beber aos israelitas. Será que eles beberam ouro? Não, eles beberam só a água, porque o ouro não se dissolve na água. Entendeu? O ouro, ele não é um... Não obstante, ele pode virar líquido com alta temperatura, mas ele não é uma substância que possa misturar-se com H2O. Não tem mistura. Entendeu? Então, o entendimento, vamos entender que o povo bebeu a água do ouro que foi derretido, mas o ouro ficou em algum lugar. Claro. Moisés disse a Arão, seu irmão: que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu para Moisés: não se irrite, meu senhor. Tu mesmo sabe quanto este povo é inclinado ao mal. E eles disseram-me, continuou Arão dizendo para Moisés, e eles disseram: fazem para mim um Deus
para que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu lhes disse: todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E mo entregaram, joguei-o ao fogo e saiu esse bezerro. Quer dizer, o Arão, antes dele ser sacerdote de Deus, ele foi sacerdote pagão, porque ele fez o bezerro. Ele foi um sacerdote idólatra, porque ele fez o bezerro para o povo adorar. Ele fez o bezerro, o Arão fez o bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão tinha ali soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé, Moisés pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Venham para mim todos aqueles que são do Senhor. E aí se ajuntou a Moisés os que eram da tribo de Levi. Porque quem eram as pessoas da tribo de Levi? Exatamente as pessoas que eram da mesma tribo de Moisés. Moisés era da tribo de Levi. Arão também da tribo de Levi. Aí prestando atenção. E ele diz: eis que diz o Senhor Deus de Israel: cada um de vós coloque a espada sobre a sua coxa. Passai e repassai através do acampamento de uma porta à outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. A tábua estava quebrada, então não matarás ali, já não. Porque ele havia quebrado a tábua da lei, que diz não matarás. Então o que nas verdades enunciadas da hermenêutica do texto, que podemos deduzir o seguinte, que Moisés já tinha a intenção de fazer isso aqui. A intenção de fazer isso. Agora, por quê? Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés. Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. 3.000 pessoas morreram dessa maneira, pessoal. Por ordem de Moisés. Moisés diz: consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço do seu filho e de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. Bênção porque matou? Porque matou o irmão? Quer dizer que ele chamou a tribo de Levi. Todos os que são do Senhor, ajuntai a mim. Mas ele não falou o que ia acontecer. Porque se ele dissesse essas palavras da matança, antes de falar essa, vinde a mim quem são do Senhor, claro que a maioria iria para o lado dele. Não só a tribo de Levi, mas a tribo de Zebulon, a tribo de Judá, os que eram da tribo de Benjamim, de Naphtali, de Aser, etc. Iriam tudo para perto de Rubem, ia tudo para perto dele. Mas ele falou isso depois que já estava o pessoal reunido perto dele, quer dizer, pessoal quem? Tribo de Levi. E os outros disseram. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Cometeste um grande pecado. Mas vou subir hoje ao Senhor, talvez obtenha um perdão para a vossa culpa. Mas quem mandou cometer o pecado? Foi o próprio Moisés. A matança, pessoal. A tábua estava quebrada. Moisés voltou-se junto do Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado, senão apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti, mas no dia da minha visita eu punirei seu pecado. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado Arão a fabricar o bezerro. Quer dizer, o Arão, se Moisés falou assim, cada irmão mata seu irmão. Então o primeiro que ele tinha que morrer ali seria o Arão. Se Moisés falou assim, cada irmão mata seu irmão,
quem teria que morrer primeiro? O Arão, porque o Arão foi o cara que foi o chefe da rebelião. Foi o cara que compactuou com a construção do bezerro. É óbvio que ele teria que morrer. Mas o que Moisés fez antes? Para poder exonerar o irmão dele e os demais da tribo de Levi. Quem é do Senhor, vem até a mim. Aí depois que quando as pessoas estavam ali, foi quando ele proferiu o que ia acontecer. Entendeu? Agora, por que houve a mortandade? Queima de arquivo, pessoal. Porque se ele destruísse o bezerro, a destruição seria derreter. Todo mundo ia querer o brinco de ouro de volta. Todos aqueles que deram o brinco da mulher, do filho, da filha, iriam, então já que não tem mais bezerro, então eu quero meu brinco, eu quero meu pedaço de ouro. Está entendendo, pessoal? Você viu a situação? Ah, mas Moisés foi o assassino? Vamos aqui para Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2. Porque Moisés, ele entendia o seguinte, que ele era o cara que ia libertar Israel do Egito. E ele ainda não tinha a orientação de Deus. Então, na mente dele, ele pensou, a única maneira de eu libertar o povo, o meu povo, meus irmãos israelitas, desse povo egípcio, é eu acabar com esse povo, eu matar um por um, acabar, dizimá-los. E aí aí meu povo vai ficar livre deles. Eu tenho que dizimar todos eles, inclusive Faraó. Eu tenho que acabar com todos eles. Moisés começou a fazer isso. Vamos aqui para o capítulo 2 de Êxodo, versículo 11 em diante. Moisés cresceu e um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, que são israelitas, porque nós vemos, Moisés, ele foi colhido lá, vamos lá na retrospectiva, para chegar nessa parte que eu comecei a ler aqui. Ele foi catado por obra divina, foi para a casa de Faraó. A mulher, a filha de Faraó, estava lá, lavando os cabelos no Rio Nilo, aquela história que nós já conhecemos, que está aqui no livro de Êxodo. E aí, conclusão, ele foi lá e ficou 40 anos dentro da corte egípcia. Moisés foi adotado como filho de Faraó. Foi adotado na corte de Faraó. Então lá ele aprendeu tudo. Ele aprendeu tudo lá. Ele aprendeu toda a ciência do Egito, a egiptologia, ele aprendeu os segredos, as mágicas, aprendeu tudo. Ele tinha um QI muito avançado, né? Um QI muito avançado. Então, como ele tinha era judeu e ele tinha uma vocação, ele tinha a intenção, ele tinha um projeto, então ele, com certeza, ele se entregou ao estudo. Ele se entregou de corpo, alma e espírito para conhecer tudo. Entendeu? Tanto é que nós vamos ver a sagacidade de Moisés quando ele foi pela primeira vez na presença de Faraó para pedir para o povo sair do Egito. E aí ele lançou a vara no chão e a vara se transformou numa cobra. E os Faraó falaram assim, poxa, isso aí que você está fazendo aí, eu tenho mágico, eu tenho encantadores aqui no Egito que fazem até melhor do que você. Aí chamou os caras para fazer a mesma coisa, colocou a vara no chão, as varinhas no chão e virou em serpente. Só tem um porém, né? A serpente de Moisés engoliu as outras serpentes. Aí o Faraó se espantou. Cobra engolindo cobra. Aí o Faraó levou um susto. Assim, essa daí é tremenda. Aí já ficou de olho no Moisés. Que Moisés não era desconhecido na corte egípcia, não era desconhecido para Faraó, porque ele vivera 40 anos lá dentro da corte, aprendendo tudo. Com certeza é ele. Ele era o fuçador, né, das informações, era o QGB lá do Egito, né, da corte de Faraó, o KGB do Egito. Foi a CIA investigativa da mente dele, ele captou tudo. Assim, a única maneira de eu me libertar o povo é acabar com esse povo, para matar um por um. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. Moisés cresceu. E um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, para ir ter com os israelitas, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro,
lá, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e ocultou na areia. Matou, viu? Matou o egípcio e ocultou na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando. E disse ao culpado: por que feres o teu companheiro? Aqui já eram dois hebreus. Aí Moisés chegou e deu uma de juízo em cima dos 2 irmãos dele, irmão de sangue, hebreus, tá? E disse ao culpado: por que feres o teu companheiro? Mas o homem hebreu respondeu-lhe: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como matastes o egípcio? Moisés teve medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. Que coisa é essa? A morte, na matança dos egípcios. Certamente essa coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe de faraó. Retirou-se para a terra de Midian e sentou-se junto de um poço. Então foi quando ele fugiu, não? E aí o sacerdote de Midian vieram tirar água, aquela história que nós já conhecemos. Aí lá ele conheceu Jetro e etc. E lá por lá ele ficou mais 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos no deserto, foi quando ele já estava familiarizado com Yahvé, conversando em oração, que recebeu as tábuas, que aí aconteceu esse episódio do qual nós estamos falando aqui agora, né? Do qual nós estamos falando aqui nesse instante. Aqui nessa igreja nós temos que estar ministrando a palavra e expulsando o demônio, né? Tem que estar expulsando, desconjurando o diabo toda hora, todo momento. Eu tive até uma ideia de colocar uma placa ali na frente da igreja escrita assim, entendeu? Escrito assim: está excomungado, diabo, em nome de Jesus. Pode me chamar de doido, pode chamar o que quiser, entendeu? Para fazer essa obra aqui tem que ter coragem, viu, pessoal? Terrível. Tem que ter muita coragem, porque o inimigo ele tem um ódio dessa igreja que você não imagina. Você tem que viver, fazer jejum, estar em comunhão com Deus para entender. Mas por que Moisés fez isso tudo aqui, hein? Você vê, né? Moisés é tão falado pelos cristãos no mundo inteiro. É considerado como o melhor profeta do povo judeu. Você sabia que, assim como Jesus Cristo para nós é o Salvador, é o Redentor, é o maravilhoso para nós, para os judeus do mundo inteiro, Moisés, o legislador Moisés, é uma figura importante. É como se fosse Maomé dos islâmicos, como se fosse Jesus para nós cristãos. Moisés é a figura importantíssima para o povo judeu. Mas está aqui na Bíblia, o que nós acabamos de ler. Por que ele matou e mandou matar? Porque nesse episódio nós vimos que o homem ele é pecador. Ele é pecador. Por mais consagrado que ele seja, ele pode ser um pontificado, pode ser até um pontífice, pode ser até o papa, pode ser um pastor, pode ser um padre, um bispo, um cardeal. Foi homem, nasceu na terra. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então você vê dentro da própria Escrituras que o homem é pecador. Pela situação do qual nós vimos aqui. Agora, por quê? Na situação que nós vimos aqui, na palavra de Deus, sobre a matança, queima de arquivo, né? Porque se ele não fizesse aquilo que ele fez lá, cada irmão mata seu irmão, com certeza as pessoas iriam fazer fila. Cadê meu ouro? Cadê meu brinco? Está entendendo, pessoal? Cadê meu brinco? Já que o bezerro foi derretido. Tá? Agora, cada irmão mata seu irmão. Aí nós não vimos aqui ninguém cobrando nada, porque as pessoas morreram. Nesse mundo cão que nós vivemos, as coisas funcionam dessa maneira, pessoal. Por isso que a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque tudo que
que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, não é de Deus, não é do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, com as suas paixões, com as suas mentiras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aí você diz assim, mas então, por eu estar tomando conhecimento deste fato, então eu tenho que desconsiderar Moisés? Não. Ele foi um homem de Deus, redimido. Entendeu? Porque outra razão pela qual foi feito ali um sacrifício expiatório pelo pecado do povo, com o próprio sangue dos israelitas. Entendeu? Com o próprio sangue dos israelitas. Você sabia que essas ideias de extermínio, de destruição, estão na cabeça sempre dos grandes líderes, não somente religiosos, mas também líderes políticos? Claro que isso, hoje ou atualmente, não existe uma liderança espiritual que seja um pastor, um padre, da igreja cristã, da católica ou da evangélica, que tem essa ideia de Moisés, de eliminar a pessoa da forma como está escrito aqui. Não, claro que não existe. Mas elimina situações, entendeu? Ou separa, como houve a separação entre Martim Lutero da igreja, né? Porque aquele Martim Lutero que se levantou contra as teses da igreja católica, aquilo ali já estava dentro da programação da própria igreja, para poder separar aqueles que não estavam mais conveniados com o sistema romano. Está entendendo, pessoal? Então a própria igreja preparou aquele homem para poder aquele homem fazer o cisma entre os protestantes e católicos, que como aconteceu a chamada reforma protestante, que as pessoas que têm a informação preliminar da situação pensam que aquele Martim Lutero foi um homem que se rebeliou contra a igreja, foi um homem que taxou as 91 teses lá na igreja católica, contra, que protestou. Não, aquilo é tudo programado, é tudo preparado. Porque dentro da igreja já estava havendo pessoas que não estavam mais compatibilizando com o sistema da igreja tradicional católica. Então precisava de fazer uma eliminação. No caso, como aconteceu aqui, foi a morte. Mas no caso da reforma protestante, entendeu? Foi uma separação. Com a separação. Aí durante esses 500 anos de separação, e agora quando foi agora por volta de 1963, no Concílio Vaticano II, foi proposta pela Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, o ecumenismo. Foi feita a proposta do ecumenismo. Quer dizer, a união das religiões, principalmente dos protestantes, com a Igreja Católica. E agora, as igrejas evangélicas, algumas do Brasil e do mundo, já estão se unindo novamente ao Vaticano. Entendeu? Já está se unindo de novo ao Vaticano. Ecumenismo vai ser o nosso próximo assunto da sã doutrina. Ecumenismo. Iremos falar no próximo domingo, tá bem? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, e fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, e eu tenho a imensa satisfação, a alegria de poder estar aqui para ajudar você que foi vítima de uma maldade, você que vive uma vida atrofiada por Satanás, você que fizer um trabalho de macumba para acabar com a sua vida, com a sua família, para acabar com a sua empresa. Nos procure aqui neste endereço, Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Preferencialmente, seria bom que você participasse da celebração. E após a celebração, nós prontamente atenderemos você. Mas se você chegar na igreja num horário em que nós não estejamos realizando a celebração, você vai ser atendido, vai receber as informações da celebração da igreja e vai receber gratuitamente a oração da crucificação do mal, gratuito para você fazer já uma oração de exorcismo para abrir seus caminhos, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, o nosso Senhor. E você pode escrever para nós, o nosso e-mail é missãoiavé@gmail.com, tá bem? Missãoiavé com Y, missãoiavé@gmail.com, e você
pode fazer o seu pedido de oração. O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br. A qualquer momento eu vou estar por aqui. Eu convido você que está nos assistindo pelo YouTube para você clicar aí, para se inscrever no nosso canal Missão Iavé, para você receber aí as celebrações, a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida aí no seu canal. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra do nosso Deus.